TV Digital, muito mais emoção. Olha o contra-ataque, a defesa está exposta, sai na cara do gol, driblou o goleiro, bateu, vai fazer o gol, tira Valença! Afasta o zagueiro pernambucano, impede o primeiro gol do adversário. Olá, amigos do programa Jornal Online, do quadro Artistas da Bola. Estamos aqui direto de Bom Conselho, onde vamos entrevistar Valença. Ele foi jogador profissional de futebol, jogou na zaga, xerifão, teve passagem pelo Santa Cruz, jogou no Náutico, chegou aí pro Corinthians, vários clubes na carreira, encerrou a passagem no futebol na China. E vamos conversar um pouquinho com ele aqui. Valença, é um prazer estar com você aqui, você participando, aceitou, veio de Garanhuns, a nossa equipe veio de Garanhuns para poder fazer essa gravação com você. Muito obrigado e é um prazer ter você aqui no Artista da Bola. Obrigado, eu que agradeço o convite, né, e o esforço também que vocês fizeram para estar aqui. Então eu agradeço e é bom que a gente vai bater um papo bacana, conversar um pouco sobre futebol. Tá certo, então pra gente não perder tempo, vamos começar sobre o início, Valença. Você é daqui de Bom Conselho mesmo, né? Isso, sou daqui. Eu apenas nasci em Caruaru, porque eu fui prematuro. Sim. Aí eu nasci em Caruaru, menos de um mês voltei para Bom Conselho. Mas tá registrado aqui em Bom Conselho? Isso, exatamente. Eu apenas só fiz nascer em Caruaru, mas sou de Bom Conselho. Tá certo, é Bom Conselho, exatamente. E foi aqui que começou tudo no futebol? Exatamente. Aqui nos campos aí de terra, né, de chão batido, que a gente fala, que a gente começa tudo mais jovem, e eu saí daqui de Bom Conselho apenas com 17 anos. 17. Mas até os 17 anos eu estava jogando aí nesse campo, na área rural, aqui na cidade, várias equipes. Na minha época eu não tinha celular, então a garotada hoje todo mundo quer o celular, tem registro e tudo, né? A modernidade e tudo, mas a gente era mais correr atrás de uma bola. E pronto, então você falou seu início aí no Bom Conselho, aqui em Bom Conselho, nos campos de terra, né? E então, para chegar ao Santa Cruz, como foi que aconteceu essa sua ida para Recife, né? Sempre tem essa curiosidade, eu queria que você falasse para a TV Digital, como foi que aconteceu? Mas foi bem engraçado e ao mesmo tempo assim, eu acredito e creio que Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Então, tem um rapaz que morava aqui, hoje em dia ele mora fora, que o nome dele a gente chama ele de Macaca, que é o Adalto Júnior. Ele organizou um peneirão, convidou o pessoal de Santa Cruz para vir fazer esse peneirão. E foram 2 dias de peneirão. E antes desse peneirão ele falou comigo se eu queria participar. Eu conversei com meu pai disse, não, pode participar. E eu aqui eu era goleiro, às vezes, aí o pessoal faz de goleiro. Eu disse, não quero fazer de goleiro, eu vou fazer de zagueiro. Porque eu me inspirava tinha um zagueiro no Corinthians na época, a defesa do Corinthians era Henrique e Célio Silva, isso na década de 90, 95, 96, sim. E esse peneirão foi em 99, e eu gostava do Henrique. Você tem quantos anos? 17? Eu tenho 17 anos. 17. Aí eu gostava do Henrique, e eu gostava de ver o Henrique jogar. Você ouvia como ídolo? Isso, também. Aí eu disse, não, então quero fazer de zagueiro porque eu quero ser igual ao Henrique. Então eu, garoto, né? Aí fiz o peneirão, graças a Deus, passei. Aí fomos eu e mais 3 para Recife, acho que quase um mês depois. Lembro como hoje, cheguei em Recife no dia 11 de maio. 11 de maio de 1999. Cheguei às 11 horas da manhã. Então, para mim é um dia inesquecível, que ali em diante foi onde começou toda a trajetória. Bom, então você passou 99, seu primeiro ano de profissional, você está lembrado qual foi? Lembro, o primeiro ano como profissional foi em 2003. 2003. Você estava naquele campeonato pernambucano que no final teve aquele quadrangular, acho que era quadrangular que tinha na época, ou era hexagonal, e vocês tiveram a chance de jogar contra o Sport, inclusive você fez um gol de cabeça naquele jogo contra o Sport, né? Isso, o meu primeiro gol como profissional foi justamente contra o Sport.
Foi um jogo lá na Ilha do Retiro, 2-2. terminou 2-2 o jogo, então foi meu primeiro gol como profissional. Quando você começa a sua primeira partida como profissional, acho que bateu um pouquinho de nervosismo, Valência, no momento? Olha, eu não sei, tem outros atletas que dizem que não é normal, eu nunca fiquei nervoso, eu sou totalmente diferente. Toda partida para mim sempre teve um pouco de ansiedade, um pouco de nervosismo, mas quando o jogo começa tudo isso acaba. Então é só aquela ansiedade para que comece a partida, tudo, mas seja no juvenil, juniores, profissional, eu sempre fiquei um pouco ansioso, querendo que começasse logo a partida, mas tudo com tranquilidade. Você chegou a jogar com o Nilson, goleiro, né, que hoje é treinador de futebol. Nessa época ele estava no Santa Cruz. Foi uma experiência que hoje você pode estar vendo ele até como treinador de futebol. Exatamente. Eu vi o Nilson como treinador e tive o privilégio de também posso dizer que ele já foi um dos meus treinadores dentro de campo, porque o garoto chegando na equipe profissional, e ele foi um dos profissionais. Na época o Santa Cruz tinha um Batata, tinha outro goleiro que era o João Carlos. Sim. Então foram pessoas que me ajudaram na adaptação, que não é fácil. Então a gente sobe, todo mundo fica apreensivo, a gente fica com medo de fazer isso, com medo de errar, e ele sempre foi uma das pessoas que me ajudou bastante no meu crescimento. Bom, vamos chegar agora para dar um pulinho para 2005, né? O ano, acho que é o ano mais, digamos que, o ano da sua, talvez eu considero o ano da sua carreira, não sei você. Aí, essa é a pergunta. Você vê, como é que você vê a sua grande lembrança de 2005? 2005 para mim assim, foi um dos melhores, e o melhor relacionado a conquistas, né? Então, o Santa Cruz vinha há 10 anos sem nenhuma conquista, então a gente teve o privilégio de ser campeão pernambucano, e consequentemente conseguimos também o acesso para a primeira divisão. Então foi um ano histórico para o Santa Cruz, então onde ele conseguiu tanto o campeonato pernambucano depois de 10 anos e consequentemente o acesso para a primeira divisão. Rapaz, tem um jogo contra a Portuguesa, 60 mil pessoas, e quando estava 1-0 você teve uma bola que você tirou ali, que o Johnson, se eu não me engano, que tinha feito o primeiro gol, ele saiu do goleiro, que no caso era o Kleber, e ele ia fazer o segundo, você chegou ali. Aquele momento ali, 1-0, rapaz, eu acho que bateu uma certa ansiedade ali também. E não só esse lance, mas o jogo todo, né? O jogo como um todo, para quem estava no clube, como eu, desde 2004, 2003, então, né? Não, porque teve no ano 2004 foi um ano com uma lembrança para mim, a minha pior lembrança no meio do futebol foi a final do Pernambucano, né, que a gente poderia perder por um gol de diferença. Vocês tinham ganho o jogo, né, contra o gol do Iranildo lá nos aflitos. Exatamente, e podia perder por um gol de diferença, que a gente era campeão. E com 3 minutos de jogo a gente já tinha tomado 2 gols e consequentemente perdemos a partida por 3-0. Então ali a torcida em cima ficou marcado. Então nesse jogo contra a Portuguesa, nessa decisão, então quando a gente tomou o primeiro gol, eu que já vim de 2004, veio logo na minha mente, será que vai acontecer novamente? Então houve aquele conflito interno, disse não, aí veio será, mas você tem que tomar a decisão rápida. Então eu disse não, agora não, hoje vai ser diferente, a gente vai virar o jogo. Isso tudo questão de segundos da mente. Exatamente, né? Não tem tempo para pensar tanto. Não. Aí o jogo rolando, aí teve esse lance com o Johnson, né, que ele dividiu a bola com o Kleber, sobrou ele e o gol, e ele foi tocar para outro, e na hora eu pensei, eu vou dar o carrinho com a perna aberta, porque se ele chutar eu tiro, e se ele tentar tocar para o companheiro eu vou tentar tirar também, e graças a Deus deu certo. E aquele jogo acabou sendo 2-1 e o Santa Cruz conseguiu o acesso, né? Um ano que o Santa Cruz praticamente deu tudo certo. Só não podemos dizer que deu tudo certo porque quando vocês estavam sendo campeões, acabou que o Náutico levou o gol do Anderson lá do Grêmio e vocês acabaram perdendo o título. Mas Givanildo foi muito importante nessa época. Muito. O Givanildo sempre foi importante em todos os clubes, com todos os atletas. Ele para mim, particularmente, ele foi o maior treinador da minha carreira, né? Então, eu não digo isso apenas por qualidade técnica, porque os outros treinadores também têm uma qualidade fantástica, são profissionais excelentes, mas eu considero ele o melhor e o maior para mim, porque ele ele sabe ainda gerir muito bem pessoas. Sim. Então, independente de idade, ele trata todos iguais, ele dá oportunidades iguais, do garoto que está subindo 17 anos, aquele mais experiente tem 36, então para ele todos são iguais, a oportunidade para todos são iguais, e ele consegue lidar muito bem isso.
É o seu primeiro treinador na carreira, acho que foi o Péricles Chamusca, não foi? Em 2003? Péricles Chamusca, tenho um carinho muito grande com o Chamusca, que foi ele que me deu a grande oportunidade, onde muitos, na época, eles falavam que era melhor que eu tivesse sido emprestado, que era para ir para outro clube, que não iria ficar no profissional. E o Chamusca me confessou, no final do ano de 2003, ele me chamou para conversar e me contou toda essa história, que alguns dirigentes não me queriam no clube. Então, que era melhor que, ao invés de ser aproveitado no profissional, que eu fosse emprestado. Acho que o presidente na época, em 2003, era o José Neves, né? Zé Neves. Aí tinha outros diretores também. Então, mas o Chamusca disse, não, eu estou chegando agora, não conheço o garoto, gostaria de ver. Isso. Aí a decisão será minha, não de vocês. Então o Chamusca me deu a oportunidade e no final do ano ele me confessou isso. Ele disse que ele foi um dos que me ajudou para que eu permanecesse e eu sou muito grato a ele. E também ele, a comissão, tive muitas pessoas que me ensinaram no posicionamento, né, na marcação, nos treinamentos, para que a gente pudesse tá ficando mais velho e crescendo, né? Pronto, vamos agora, aí teve 2005, 2006 também é uma outra lembrança que você não deve guardar muito, né, do Pernambucano, aconteceu toda aquela situação da final contra o Sport na ida, nos pênaltis, vocês tiveram a chance, o Lechero perdeu o pênalti, e aí depois aconteceu tudo aquilo, enfim, e aí perdeu o Pernambucano, e aí eu acho que é interessante, assim, claro que coisas, a gente sabe que no futebol não só existe flores, né, Valência, existem as coisas ruins. Pra você, eu lembro de uma entrevista que você deu ao portal Super Esportes, que hoje agora se chama Esportes DP, que você falou sobre aquela época de 2006, num cenário geral, porque não foi só a questão do Pernambucano, né? Depois do Pernambucano, o Pernambucano foi uma parte do ano, e depois teve a questão do Brasileiro, toda aquela situação, você não ficou até o final do Brasileiro, né? E aí, o que foi, não sei se você se incomoda em falar, mas o que foi que deu errado, acho, pra você, no Santa Cruz no geral, no ano todo ali? Olha, se nós olharmos bem friamente, o Santa Cruz já vinha passando por problemas financeiros desde quando eu estava no juvenil. Sim. Então, a gente morando no alojamento, às vezes convivíamos com alguns profissionais e o problema financeiro sempre existiu. Então, às vezes, porque o problema foi financeiro? Não, o problema financeiro sempre existiu. Quando eu subi para o profissional também, todos sempre tivemos salários atrasados. Então, o Santa Cruz sempre passou por grandes problemas. Certo. Só que 2006 acarretou pelo fato de começarmos uma primeira divisão e muitos atletas que estavam com a gente em 2005, uma base que nós já tínhamos, começou a ser desfeita. Alguns saíram, grande parte saíram, muitos jogadores mais experientes de outros clubes vieram. Então, alguns já não tinham começado o ano também, né? Como o Reinaldo, o Andrade. Exatamente. Então, assim, houve muita mudança e muita contratação e muita mudança de treinador também. Então, tudo isso atrapalhou, que às vezes a pessoa não, foi porque faltou dinheiro. Não, problema financeiro sempre existiu. A questão é que não teve tempo para treinar e para fazer uma equipe ficar homogênea para que todo mundo consiga assimilar o que o treinador quer, mas não, houve muita mudança. Muita mudança. Isso atrapalha, né, Valência? Atrapalha. Isso atrapalha porque, assim, muitas vezes métodos diferentes de trabalho, isso, né? Todos têm métodos diferentes, ninguém trabalha igual. Ninguém tem treinamento igual, ninguém pensa igual. Então, às vezes, você está numa formação tática, vem outro treinador, muda a formação tática, às vezes quer improvisar um camarada que é zagueiro para fazer a função do lateral. Isso o jogador fica muito confuso, né? Porque você trabalha de um jeito com o técnico, de repente se vê tendo que fazer de outra forma para treinar, para jogar. Exatamente. E às vezes parece, mas como eu já escutei, mas você está ganhando para ser atleta. Então, se ele colocar você para ser atacante, você tem que jogar de atacante. Beleza, concordo. Porém, eu não vou render o que deveria render na minha posição. Exatamente. Então, toda mudança tem um impacto. Tem um impacto, às vezes positivo e às vezes negativo. Quando essa mudança ela é ampla, elas são vários jogadores, muitas maneiras de se jogar, então isso acaba realmente dificultando. Bom, vamos agora falar da sua saída do Santa Cruz. Você foi para o Náutico, teve a experiência de jogar com o Cook. Fala um pouquinho aí desse ano, né? Foi o único ano que você jogou no Náutico, foi em 2007? 2007, foi o único ano que eu estive no Náutico. Fez um gol na Copa do Brasil contra o Paysandu. Isso, exatamente. Foi o único gol que fez pelo Náutico nessa época? Foi o único gol e até eu fico brincando até hoje que foi o gol da inauguração do placar eletrônico, né, que eu fico brincando com o pessoal até hoje. Não, o Cook é extremamente profissional, um camarada fantástico também, sempre foi esquentado, mas sempre foi nervoso, porém esse nervosismo dele é que ele sempre queria tudo muito correto, sempre foi muito exigente com ele mesmo, com o treinamento.
então sempre foi um excelente profissional. Então é sempre bom a gente ter a oportunidade de trabalhar com pessoas desse nível que nos ajuda a ter o foco, né? Nos ajuda a sempre tirar o melhor de cada um para poder ajudar a equipe. Bom, aí passando do Náutico, vamos para 2008, tivemos o Corinthians. Aquela situação do Corinthians foi uma coisa inusitada. Você foi contratado, inclusive eu lembro que na apresentação sua você foi apresentado com 2 estrangeiros, ou foi teve um jogador estrangeiro que estava com você. E de repente você se viu treinando com o Mano Menezes, mas não chegou a jogar. Infelizmente, não foi uma contratação do Mano Menezes, né? Sim. Foi uma contratação do Nelson Batista, que foi na época que o Corinthians foi rebaixado. Sim. Então quem me levou para o Corinthians foi o Nelson Batista. Então no final do ano, seria campeão da Copa do Brasil com o Sport, inclusive no mesmo ano. Isso, só que o Nelson Batista, ele saiu do Corinthians, né, de 2007 para 2008. Antes de terminar o ano? Isso, que foi quando o Corinthians foi rebaixado. Sim, sim. Então, Nelson Batista saiu e chegou o Mano Menezes. Sim. Então o Mano Menezes chegou, fez algumas contratações, eu não estava nos planos do Mano Menezes, então infelizmente isso acontece no futebol. Mas ficou uma situação até complicada para você, né, Valência? Porque ficou treinando, esperando a oportunidade, foi para São Paulo. É complicado por quê? Porque eu conversei com ele particularmente, né? Então tivemos essa conversa, pedi a ele uma oportunidade, porque todos os atletas que foram contratados, todos tiveram oportunidade. Então o Lima, atacante, tinha o Soares, que era um chileno, um zagueiro. Exatamente foi o que estava perguntando. Exatamente. Então todo mundo teve oportunidade, né? E eu conversei com ele, que ele disse, todo mundo teve oportunidade, eu só não tive a minha. Então, mas assim, ele não quis me dar essa oportunidade. Respeito, não concordo, porque se você contrata, se você contratou, você tem que dar a oportunidade, porque ele tem que mostrar o porquê que ele foi contratado. Por mais que ele diga, não foi uma contratação minha, mas a instituição é maior do que o atleta e maior do que o treinador. Então, se eu fui contratado, eu deveria ter tido uma oportunidade. Mas como não tive essa oportunidade, então fiquei apenas o Campeonato Paulista e depois segui para o Vila Nova para jogar a Série B de 2008. Aí depois do Vila Nova você teve outros clubes, até chegar a encerrar a carreira, acho que foi em 2016 na China, não foi isso? 2014. 2014. Isso, 2014 foi o ano da Copa aqui do Brasil. Sim, sim. Né? Então, estava na China, então a minha família não se adaptou muito bem. Então a família veio primeiro. Então fiquei 2 anos na China, fiquei em Macau. Sim. Aí quando a família voltou, alguns meses depois eu voltei e também decidi não mais jogar futebol. Parei com 32 anos de idade. Tá certo. Vamos agora para o top 3. Então vamos agora para o famoso top 3 aqui do Artista da Bola. Valença, 3 perguntinhas, diretamente a resposta e a gente termina aqui a nossa entrevista, né? Vamos lá. Melhor treinador da carreira, top 1. Givanildo. Jogo inesquecível. Jogo inesquecível. A carreira. Por incrível que pareça, não vai ser Santa Cruz e Portuguesa. Vai ser o jogo, rapaz, é difícil. Se tiver um ou outro, pode mencionar um jogo assim especial, você tem uma grande lembrança agora. Tá, então Santa Cruz e Corinthians, brasileiro 2006, no qual eu marquei o Tevez. Melhor companheiro de zaga. Melhor companheiro. Se não quiser ficar em cima do muro, pode citar alguns aí. Eu cito 4. Pode falar. Eu cito 4. Tem o Cidrailson, que o Cidrailson, um grande amigo, irmão comigo, que a gente começou na base, sim, profissional junto também. O Roberto, que hoje em dia é Roberto Jesus, que é o treinador. O Carlinhos Paulista e o Adriano. Todos que foram do Santa Cruz nessa época. Todos do Santa Cruz. Eu rodei muito pelo Brasil, fora do Brasil. Muita amizade, tenho um carinho por todos, mas com esses 4 aí, para mim, são inesquecíveis. Valença, foi muito bom você ter participado da entrevista. Agradeço muito. A gente viajou de Garanhuns aqui para poder fazer o Artista da Bola. E eu espero que em outra oportunidade a gente possa conversar novamente, porque tenho certeza que sou humilde, né? Que você falou da sua carreira, tem muitas histórias para contar. Eu que agradeço. Agradeço o seu esforço, agradeço o pessoal também que sempre dá essa força aí no like, possa participar, ajudar o canal. E agradeço por ter vindo aqui, né? Veio à minha casa, eu fico feliz por estar recebendo você aqui. E por ter saído da sua casa para a gente tá batendo esse papo aqui. Espero a gente poder conversar mais vezes. Muito bem, o quadro Artista da Bola fica por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade semana que vem com mais futebol dentro aqui do Jornal Online. Valeu, pessoal, até mais!
TV digital, muito mais emoção.